Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula sobre meio ambiente. Bora lá? Meio ambiente e sustentabilidade. Uma abordagem completa sobre meio ambiente, poluição, sustentabilidade para o cidadão consciente. Ok? Primeiro ponto que a gente vai ver nessa aula é sobre o que é ou sobre o que vem a ser o meio ambiente. Ok? Vamos começar então falando, aliás, vamos começar fazendo uma pergunta simples, mas muito importante. O que é meio ambiente para você? Quando nós falamos em meio ambiente, é importante que nós tenhamos a, a noção de que nós não estamos falando apenas de árvores, ou apenas de rios, ou apenas de animais selvagens. Meio ambiente, tudo aquilo que envolve a vida. A terra que nós pisamos, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, tudo isso faz parte, integra isso que nós chamamos de meio ambiente. O clima, as plantas, os animais, mas também os nossos hábitos culturais, os saberes populares, a história das comunidades. Sim, o meio ambiente inclui tanto aquilo que é natural, ou seja, aquilo que a natureza nos dá, quanto aquilo que é construído, como as nossas vilas, nossas cidades e tudo que o ser humano modifica para viver. Segundo a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, ele é o conjunto das condições físicas, condições químicas e condições biológicas que abriga e que rege a vida aqui dentro do nosso planeta Terra, né? Então, a compreensão do meio ambiente, ela é bem mais complexa do que aquilo que o nosso saber comum discute ou entende. Por isso, a preservação do meio ambiente, né, ela é essencial, né? Mas o que significa, de fato, preservar o meio ambiente? Preservar é urgente, né? É importante que nós descobramos os significados de se preservar o meio ambiente. Preservar significa pensar sobre o impacto que eu, que você causamos ao usar os recursos naturais. Você sabia que cada atitude sua, cada atitude nossa, por menor que pareça, afeta o ecossistema que é compartilhado por todos os seres vivos? E aqui está o ponto-chave. Tudo está interligado. Nós somos parte do meio ambiente, nós não estamos separados deles. Buscar qualidade de vida deve incluir o respeito à natureza e o uso consciente dos recursos que o meio ambiente disponibiliza para cada um de nós. Então, quando a gente fala de recursos, é importante, por exemplo, nós falarmos do ar que nós respiramos. Você sabia que a atmosfera que nos protege, é composta por 99% de nitrogênio e oxigênio? O restante são os chamados gases, gases traço, e mesmo em pequenas quantidades,
tem um papel essencial na vida das pessoas, na vida do nosso planeta. O problema é que, com o uso intenso de combustíveis fósseis, nós estamos lançando muitos poluentes no ar. E estes poluentes afetam diretamente a nossa saúde. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estima que 7 milhões de pessoas morrem por ano por causa somente da poluição do ar. E aí, a gente tem que falar das fontes poluidoras. As principais fontes de poluição atmosféricas nos centros urbanos são os veículos automotores. E é aí que entram os programas, né, como o Proconv e o Promote. Esses programas foram criados para controlar a emissão de gases poluentes de carros, motos e outros veículos. Eles estabelecem limites, fiscalizam a produção e incentivam o uso de tecnologias, né, que são menos poluentes. Mas tenha atenção, viu? Não basta cuidar só dos veículos novos. É preciso manter os veículos em uso, em boas condições, sobretudo essas condições sendo resguardadas pelo uso de inspeções periódicas. E agora nós vamos falar sobre o efeito estufa, o aquecimento global e camada de ozônio, ok? Ele é um fenômeno natural e necessário. O efeito estufa é necessário. Mas quando ele fica em desequilíbrio, ocorre o temível aquecimento global, né? Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura do planeta não seria mantida de maneira que pudesse propiciar a propagação da vida. Acontece que o uso dos combustíveis fósseis está exacerbando ou exagerando ou potencializando cada vez mais o efeito estufa. Isso, tanto o uso de combustíveis fósseis, né, como também o desmatamento, como a poluição, estão tornando o planeta cada vez mais quente. E isso interfere, por exemplo, nas estações, provoca desastres ecológicos, ameaça a vida de diversas espécies que são muito sensíveis à temperatura, né? E também ameaça a nossa própria vida, né? Quando a gente tem o afigamento da camada de ozônio, e essa camada é muito importante, porque ela nos protege contra os raios ultravioletas. E essa camada, minha gente, está sendo muito danificada por gases poluentes. E sabe o que isso causa? Maior calor, uma quantidade muito grande de doenças, chuva ácida, entre outros fenômenos. Ok? É importante também a gente falar, nessa perspectiva de meio ambiente, sobre a importância de cuidar dos veículos e do consumo de combustível. Sabia? A forma como a gente dirige influencia o meio ambiente. Acelerar bruscamente, por exemplo, carregar muito peso, pneus murchos, né, e a marcha errada fazem com que o carro gaste mais combustível e isso faz com que, consequentemente,
nós emitamos mais gases poluentes na atmosfera. Por isso que a manutenção do veículo, o uso moderado do ar-condicionado e até evitar andar em ponto morto na descida, por exemplo, podem fazer a grande diferença. É claro, sempre que possível, é importante também que nós usemos transportes compartilhados. Outro tipo de poluição que a gente deve falar é a poluição sonora, né? A poluição sonora é o inimigo invisível. Você já parou para pensar, né, no barulho do trânsito, das buzinas, das obras, da música alta? Pois é, tudo isso se chama poluição sonora. E ela afeta o nosso corpo e a nossa mente. Causa estresse, dor, insônia e até depressão. E não é só isso, não para por aí. Animais também sofrem muito com o excesso de ruído. Por isso, use no trânsito a buzina com consciência, baixe o som e evite acelerar somente para ficar ouvindo o ronco do motor. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas foi só um barulhinho que eu fiz. Mas se cada um deixa de fazer o barulhinho, a gente evita o barulhão. E é por isso que a gente tem que buscar a sustentabilidade da nossa vida e das nossas atitudes. Sustentabilidade é muito importante. Ela é um compromisso com o futuro. A palavra sustentabilidade é uma das palavras mais faladas nos últimos tempos. Agir de forma sustentável é usar os recursos da terra sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, preservar hoje para garantir a vida amanhã. O desenvolvimento sustentável une três pilares fundamentais: o pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico. E eles devem caminhar juntos. E mais, pequenos gestos, como consumir menos carne, usar menos papel e reaproveitar materiais, fazem toda a diferença quando nós falamos de sustentabilidade. É importante nós nos atermos ou nos determos nestes pilares. Qual é o significado do pilar social da sustentabilidade? Quer dizer que a sustentabilidade só é possível com equidade, com igualdade. Equidade é para além de igualdade. Equidade é você igualar os benefícios sociais, né, àqueles que são diferentes. Então, a saúde, a educação e o bem-estar para todos. Isso significa sustentabilidade social. A sustentabilidade tem um pilar claro que é ambiental, que significa a conservação dos recursos naturais, da biodiversidade e, claro, redução da poluição. E a sustentabilidade tem também um pilar econômico. Este pilar econômico que é o desenvolvimento que gere uma riqueza que seja distribuída entre todos, né? Que as pessoas não sejam afastadas das benesses da produção social. E aí é importante aqui, nessa altura, a gente fazer a intersecção entre a lei de trânsito e o meio ambiente. Você sabia? O Código de Trânsito Brasileiro,
ele também fala da sustentabilidade, né? Algumas infrações ambientais comuns são jogar lixo na rua, usar som alto, usar o carro com escapamento aberto, produzir fumaça além daquilo que é permitido. Tudo isso é infração e, além de multas, gera também certamente impactos ambientais. E para finalizar, nós vamos falar de resíduos e gases poluentes, e estes são ameaças invisíveis. Os resíduos, gente, são os restos, né, que sobram ou de um processo produtivo ou mesmo dos nossos usos cotidianos. Antes de jogar algo fora, nós temos que parar e temos que pensar. Existe fora? A gente joga alguma coisa fora? Onde é fora? Um copo de plástico pode levar 450 anos para desaparecer. Uma fralda descartável pode levar 600 anos para desaparecer. Vida, então, não tem nem como medir. A dica é: reduza, reutilize, recuse, repense. Porque quando a gente assim procede, a gente está salvando o nosso planeta. E a gente tem que, já finalizando, ter um cuidado muito grande com os gases poluentes, sobretudo dos nossos veículos. Nossos veículos soltam uma quantidade de gases poluentes, como, por exemplo, monóxido de carbono, que é incolor, sem cheiro, mas pode provocar morte por asfixia, por exemplo. Como os hidrocarbonetos, eles causam câncer, né? E aceleram o aquecimento global. O dióxido de enxofre, que provoca chuvas ácidas e prejudicam as plantas. O dióxido de nitrogênio, que afeta os pulmões e pioram doenças respiratórias. E o famoso CO2, o dióxido de carbono, que é grande responsável pelo efeito estufa. Então, cuidado que nós emitimos no ar é cuidar da nossa própria saúde e da saúde do nosso planeta e, claro, da saúde de todos aqueles e aquelas que nós amamos e queremos bem. Aquela